os nossos repórteres estão pelos principais clubes do Brasil. A gente começa falando de Corinthians, com a Lili Nascimento, que atualiza o Corinthians que joga contra o Furacão, certo, Lili? Pois é, Mari, beijo pra você, aos amigos do estúdio e ao fã de esporte. Estou aqui na frente do CT, o jogo acontece amanhã às 7 horas, jogo importantíssimo. Acho que fica meio redundante falar que esse jogo é importante, porque daqui até o final da temporada, até o final do Brasileirão, tem 8 rodadas ainda, até chegar o final da competição. Todo jogo será importante pro Corinthians, a gente sabe que para outros times também, mas falando de Corinthians, todo jogo será importante, encarado como uma final. Portanto, é viver um de cada vez. E o jogo de amanhã acontece na Neoquímica Arena, onde o Corinthians não vence há mais de um mês, já vem de 4 empates consecutivos, portanto, é muito importante que o Corinthians consiga vencer esta partida. Porém, Mano Menezes terá alguns desfalques importantes para esse jogo, tá? A começar pelo Fausto Vera e também tem o Fábio Santos. Eles tomaram 3º amarelo no clássico contra o Santos, portanto, estão fora. Bom, de opções para lateral esquerda, Mano Menezes tem o Matheus Bidu, mas acontece que ele não vem relacionando muito, colocando ele como titular, até porque o titular da posição é de fato o Fábio Santos e o Matheus Bidu não conseguiu pegar uma sequência. Quais seriam as outras opções? Colocar o Caetano, zagueiro, jogando de lateral esquerdo, já fez esse papel na base também, e o Bruno Mendes, de último caso, pode ser adaptado também na lateral esquerda, ele que já é adaptado jogando de lateral direito no Corinthians, porque de fato ele é zagueiro, tá? Então são esses dois desfalques importantes. No caso do Fausto Vera, tem o Gabriel Moscardo, que com o Luxemburgo veio numa sequência gigante aí, mas com o Mano Menezes ele está um pouco no banco, teve a questão também da lesão, não conseguiu voltar, então ele pode ser o substituto imediato do Fausto Vera. De restante, aí ele deve ter todos os jogadores à disposição. O elenco faz o último treino na tarde de hoje, depois já fica concentrado para o jogo de amanhã. Inclusive, Mano Menezes chegou agorinha aqui, fui ali conversar com ele, estava feliz, empolgado, não entrou em maiores detalhes, teve essa questão do pênalti, né, que a gente aguarda, e o Corinthians aguarda um posicionamento da CBF, o Corinthians que enviou um dossiê aí de reclamações, não só da partida contra o Santos, mas de outras partidas também na temporada, e falando especificamente aí do Anderson Daronco. Então, em breve poderemos ter uma resposta sobre isso. Mas falando só sobre este jogo, a questão é essa: Corinthians 14º, 37 pontos até agora, 5 pontos de distância para o Z4, portanto, ganhar em casa diante da torcida é de suma importância, o torcedor já sabe, e o torcedor, apesar de tantas decepções na temporada, vem sendo presente lá na arena, lotando a arena. Vamos ver amanhã, que o jogo acontece às 7 da noite, Mari. O torcedor do Corinthians faz a parte dele sempre, né? Agora falta o time, como você disse, responder também. Obrigada, Lili. A gente segue girando aqui os nossos repórteres. A gente segue em São Paulo. Corinthians! Sobre Flamengo e Corinthians, que vão continuar ganhando muito acima dos demais com o Campeonato Brasileiro, direitos de transmissão de TV a partir de 2025. Eu, você, acho que todo mundo imaginávamos uma divisão melhor a partir do momento em que o atual contrato com a Globo terminasse. Esse vínculo se encerra em 2024, foi por isso que os clubes tentaram a criação de uma liga. Seria uma liga única para discutir o interesse de todos os clubes na comercialização dos direitos de transmissão. Esse plano foi frustrado, metade dos clubes se dividiu e formou a Libra, outra metade formou o Futebol Forte. Pois bem, os clubes que integram a Libra já receberam uma proposta da Globo em referência ao direito de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A Globo está disposta a colocar 1 bilhão e 100 milhões de reais pela edição de 2025. Esse valor inclui TV aberta, fechada e pay-per-view. Só que a divisão que a Libra está propondo, com essa bolada que terá direito, é nada igual entre os clubes, a ponto de Flamengo e Corinthians ficarem com 45% da bolada e os outros 7 clubes tendo de dividir 55%. Vou trazer para números, mas um dos números reais. Corinthians e Flamengo dividiriam 494 milhões de reais e os outros 7 clubes dividiriam 606 milhões de reais. A diferença é que, enquanto Corinthians e Flamengo embolsariam perto de 250 milhões de reais, a média para os outros clubes ficaria em 86 milhões de reais. Esses outros 7 clubes que compõem a Libra
e que ficariam com ainda menos do que ganham hoje são Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino e Bahia. Dentre esses 7, aqueles que mais faturam teriam uma redução de 30% do faturamento, tudo para que Corinthians e Flamengo mantivessem uma prioridade, um valor mínimo garantido. Era essa a exigência do presidente Rodolfo Landim e também do Duílio Monteiro Alves nas tratativas com a Libra. No final das contas, fomos todos enganados, imaginando que a formação de uma liga permitiria divisões melhores, mais iguais, para que o campeonato nacional fosse ainda mais equilibrado. Isso não existe e a maior prova já está sendo dada no primeiro ano pós-contrato da... Bora falar agora sobre Renato Augusto, que parece estar perdendo a paciência com os dirigentes do Corinthians. O motivo? A falta de proposta para a renovação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e até agora ninguém da situação nem da oposição procurou o Renato, nem sequer para discutir a possibilidade da extensão do vínculo, mesmo com o Renato já deixando claro que tem ofertas de times do Brasil e do exterior. Depois do empate 1-1 com o Santos, o Renato Augusto disse o seguinte, abre aspas: já falei várias vezes que gostaria de continuar no Corinthians para poder participar desse projeto, provavelmente com jogadores mais jovens, mas não sou eu quem decido, vou esperar até certo momento. Sou profissional e chega uma hora em que vou ter de ouvir outras situações também, fecha aspas. Essa última frase para mim é a que demonstra que o Renato Augusto já esperava ter uma situação mais definida em relação ao Corinthians. Como ninguém o procurou nem sequer para discutir provavelmente uma redução salarial, Renato começa a demonstrar um incômodo, uma chateação, uma preocupação em relação a seu futuro. Atleta que tem tido enorme dificuldade em jogar, foram só 7 partidas integrais, inteiro, do primeiro ao último minuto, desde o início da temporada. Atleta que, somando todas as passagens pelo Timão, tem 231 partidas e 27 gols. Só para arrematar, a eleição do Corinthians está marcada para 25 de novembro. A partir dessa definição, a gente deve ter o candidato, o vencedor dessa eleição, procurando o Renato para oferecer uma redução salarial, possivelmente com bônus atrelados à performance. Não recebeu ainda a proposta, a gente está quase no final do ano. Me parece que o Corinthians não tem interesse de renovar o Renato Augusto. Eu acho que faz Pelo parte. menos essa diretoria. Eu acho que faz parte. O Duílio ainda é o presidente do Corinthians. Sim. O Duílio ainda tem a caneta. O Renato Augusto é uma peça extremamente importante, é um caso que merece atenção, né, Miller? Então, vai esperar o quê? Vai deixar o Renato Augusto ficar para outra diretoria? Eu acho que é uma até falta de respeito com o Renato. Mas espera um pouquinho, Ele antes que do toma a Miller decisão. falar, a gente não tem aquela arte da sexta-feira, né, diretor? Que a gente colocou o seguinte, que o Renato Augusto, neste ano, Miller, para você avaliar, tá? Que eu sempre fui super fã do Renato Augusto. Mas neste ano, ele só fez 7 jogos completos, 90 minutos. Acho que só um pelo brasileiro completo. Só 7, tá? E dos outros, sei lá, 40 jogos, era metade ele tinha jogado, acho que... Jogou muito pouco. Jogou muito pouco esse ano. Então, e aí, Miller, qual que é a tua avaliação? Veja bem, são duas coisas diferentes aí. Ele já tem 35 anos, como eu falei. A recuperação de um jogador de 35 anos no DM é mais lenta. Segundo, no Corinthians, time grande, se joga de quarta e domingo constantemente, porque a temporada ela é cheia, né, de jogos. O que acontece? Ele sempre, quase sempre, ele voltou de contusão e voltou sem pré-temporada, voltou antes do tempo, voltou na emergência. E tudo isso agravou uma contusão atrás da outra também. Então, somatório de coisas prejudicou o futebol do Renato Augusto, porque ele voltou sempre antes do tempo. Ele nunca voltou, fica 20 dias parado, faz uma mini pré-temporada, depois você volta. Não dá tempo. Até porque o time precisa dele. Tava precisando o tempo todo. Por isso que eu acho que ele, constantemente, ele machucava. Seguidamente. Porque não recuperava bem e não se preparava melhor para poder aguentar a carga de jogos da temporada. Você renovaria? Eu renovaria, com certeza. Renovaria, Renovaria. Até porque o Ganso, no Fluminense, ele tem 3 cirurgias no joelho. É isso. 3. Mas só que o Diniz fez um esquema pro Ganso jogar. O Mano jamais vai fazer um esquema pro Renato Augusto jogar. E eu vou mais além. Por que jamais? Porque, pra mim, o Mano não quer o Renato Augusto. Não quer? Não. Então pode ser, né? Porque o treinador... Veja bem, o atual presidente
Faz um contrato de 2 anos com o atual treinador. É ele Com o que vai jogador, decidir. não? E com o jogador não faz nem de 3 meses, 6 meses, um ano que seja. Então Quer dizer, peraí, é o Mano que tá decidindo. o treinador é mais importante que o jogador. Verdade. Hora de falar sobre João Vitor, muito bom zagueiro, só 25 anos de idade, pertence ao Benfica e não fica no clube português para a próxima temporada. Essa decisão foi tomada internamente baseado naquilo que o João Vitor não conseguiu fazer nesses primeiros meses da temporada 2023-2024. O brasileiro só conseguiu entrar em campo uma única vez, desde o início da temporada europeia. Foram 25 minutos de um jogo contra o Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português. Em outras 5 vezes ele ainda foi para o banco de reservas, mas não saiu do banco. Alguém que não conseguiu vingar. E olha que o Benfica fez investimento alto, 8 milhões de euros para comprá-lo do Corinthians em junho do ano passado. No primeiro momento ele faz 3 partidas pelo time principal do Benfica e é emprestado para o Nantes. Lá na França ainda conseguiu jogar 16 vezes, voltou para Portugal nessa temporada, ocupando a vaga que era do Veríssimo, emprestado ao Corinthians, mas não consegue se destacar. O Benfica está disposto a negociar, preferencialmente em definitivo, mas é possível que aceite o empréstimo. E aí que clubes brasileiros podem levar vantagem? Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, clubes brasileiros que procuram defensores podem adquirir o João Vitor, muito bom zagueiro, a partir de agora.